Saúdo a todos com graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. Antes de mais nada, quero dar mais uma vez os parabéns para o Guilherme. Que Deus o abençoe, também a sua esposa, nessa nova jornada agora. Uma alegria ver aqui o Luiz, né? Graças a Deus já está melhor, está entre nós aqui. E é isso, né? E nós vamos então fazer o seguinte. Na semana passada, nós estávamos falando de um tema. Esse tema ele está incluído nos estudos que nós estamos fazendo sobre Provérbios, né? E estamos falando sobre o tema testemunho, um desafio à ação. Ou seja, como crentes, como pessoas que receberam a Jesus e que se propuseram a seguir Jesus, que tem Jesus como seu mestre, como seu Senhor, Salvador, nós temos que testemunhar com nossas vidas, com os nossos atos, nossas ações, e testemunhar também verbalmente, falar, proclamar, levar o amor de Deus sempre que nós tivermos oportunidade de fazê-lo, né? Então é isso, estamos falando sobre o testemunho. Aliás, o que nós podemos entender desse estudo, que podemos retirar daqui, é que a razão de ser da igreja é que ela é missionária. Uma igreja que perde o foco em missões, uma igreja que deixa de testemunhar, né? Ela perde a sua razão de ser, ela perde a sua essência. Ela vira qualquer outra coisa, menos uma igreja. Ela vira uma agremiação, ela vira um clube, uma associação, mas igreja não é. Então, a obra missionária, a vocação missionária, ela define a igreja, né? Tá certo? O ID, né? De Jesus. E nós estávamos falando sobre o seguinte assunto: por que muitos cristãos não dão testemunho? Acabei de falar para vocês que a razão de ser da igreja, a essência da igreja é o testemunho. Mas tem cristão que não dá testemunho. Tem cristão que não testemunha, tem cristão que não fala do amor de Deus. Tem cristão que as outras pessoas não sabem nem que ele é cristão, né? Descobrem assim por acidente. Nossa, você era cristão, não sabia. E por que muitos cristãos não dão testemunho? São várias as razões que nós vamos meditar aqui. Já tínhamos começado na semana passada. Um deles é a letargia espiritual. E essa parte aqui nós vamos nos aprofundar hoje, tá certo? Letargia espiritual. Outra coisa é a crença na argumentação do inimigo. O inimigo, e a Bíblia fala sobre ele, Jesus falou sobre ele. Ele esteve no deserto tentando Jesus. Se ele não existe, Jesus então estava tendo alucinações no deserto por causa do calor. Mas não, Jesus falou sobre ele, né? Então, o inimigo, ele sempre trabalha na nossa mente, mais ou menos na seguinte linha, né? Cuide da sua própria vida. Você não tem nenhum direito de impor seus pontos de vista aos outros. Cuide da sua vida e deixe os outros para lá, tá? Essa é uma argumentação do inimigo. Para que falar do evangelho? Para que ficar falando de Deus para essa pessoa? Ela nem crê em Deus, ou se ela crê diferente de você, então não insista, né? Não argumente com essa pessoa, cuide da sua vida, ema, cada um com seus problemas, né? Então é isso é uma argumentação do inimigo. E também tem a falta de conhecimento prático, ou seja, muitas vezes a gente, para testemunhar, a gente também precisa se preparar. É claro que
Quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu, nem é você. Mas a gente tem que saber do que a gente está falando, né? A gente não pode sair por aí falando bobagem. Tá certo? Então é isso. E interessante que essa semana eu acabei passando por uma experiência aí. E interessante que não sei se vocês lembram que na semana passada eu tinha falado assim sobre um tal de cristianismo popular. E esse cristianismo popular, você percebe que as pessoas acreditam no seguinte, que as pessoas elas acham que elas não têm méritos, e realmente não têm. Eu não tenho mérito para me dirigir a Deus. Eu não tenho mérito para levar minhas orações a Deus, então eu preciso de um intermediário que tenha mais méritos do que eu. E ele vai ter mais credenciais para chegar a Deus. São os santos. Tem um santo da minha devoção, então ele vai levar minhas orações a Deus, ele vai interceder por mim, porque eu não sou capaz disso. Realmente não há mérito nenhum em nós, a Bíblia fala sobre isso. E ele falou que até no ambiente evangélico, protestante, esse tipo de noção já contaminou também. Tem gente que acha que o irmão fulano de tal, ou o pastor fulano de tal tem uma oração mais forte que a dele, né? Como se o pastor tivesse uma unção especial que ele não tem. Entende como que é? E eu vi essa semana. Por quê? Eu estava lá no pronto-socorro com a minha esposa, enquanto nós aguardávamos para ser chamado lá pelo médico. E pronto-socorro já viu, você vê de tudo, né? E aí tinha umas pessoas sentadas ao meu lado, eu sentei ali, umas senhoras, né? E eu até pensei em falar alguma coisa, trocar uma ideia, mas eu achei que não era o momento, porque acabei de falar que sempre é momento, mas não era o momento, não era porque eu cheguei lá 1h30 da tarde, eu escutei as pessoas falando, eu cheguei aqui 6 da manhã, eu cheguei aqui ontem, né? E aí vai o cheiroso aqui querer falar alguma coisa, né? Falei, Alexandre, fica quieto, de boa, né? Mas aí o que acontece? Eu escutei 2 senhoras conversando, e uma delas falou assim, eu estava ouvindo a palavra lá daquele padre fulano de tal, você conhece ele? Conheço, muito bom aquele padre. Pois ele estava falando sobre o inferno. Tem gente que não acredita em inferno. Até aí eu estava ouvindo e falando, tá certo, né? Aí ela falou assim, mas tem o purgatório, né? Tem o purgatório, as pessoas vão para lá e aí cada um de acordo com os seus pecados está lá pagando, né? E aí de repente vem essa questão do mérito. A pessoa fala assim, olha, a gente tem que levar nossas orações, eu entrego as minhas orações nas mãos de Nossa Senhora leva lá para Deus, e se eu merecer, Deus vai atender minha oração. Questão do merecimento, eu tenho que merecer. Se a questão é merecimento, está todo mundo na roça, ninguém merece. A Bíblia falou isso, todos pecaram. Os méritos não é meu, não é seu, os méritos é de Jesus, né? Não tem purgatório, ele já pagou tudo. A conta está zerada, não é isso? A Bíblia declara isso, né? Então é interessante porque eu falei para vocês na semana passada que tem gente que está usando a Bíblia, inclusive, pasmem, né? Inclusive para justificar infidelidade conjugal, né? Tem gente que fala assim, não, realmente eu estou adulterando, realmente eu tenho minhas aventuras, né? Mas veja bem, a Bíblia fala que havia várias mulheres, né, na época de Abraão, né? A Bíblia fala que existiam esposas, concubinas, né? Então isso aí está na Bíblia, o que eu estou fazendo está na Bíblia. Só que aí a gente tem que tomar cuidado.
O pastor Israel Belo de Azevedo, ele fala assim que a Bíblia Bom, começando pelo seguinte, a Bíblia é infalível? É, mas as interpretações são falíveis. Ah, e como são falíveis? A Bíblia é infalível, agora quem interpreta não é infalível não, né? Então ele fala o seguinte, você tem que entender a Bíblia. Você, por exemplo, se você lê o Antigo Testamento, você tem que entender o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Porque nós temos um Novo Testamento. Então não adianta você querer ler o Velho Testamento sem ter como referência ou à luz do Novo Testamento. Você vai entender as coisas pela metade, a coisa não vai ficar legal. Tá certo? Então, infelizmente é isso, tem gente que interpreta a Bíblia como quer, né? E aí o que acontece? A pessoa, ela acaba justificando até a infidelidade conjugal, dizendo, não, está na Bíblia. Tá? Em qual Bíblia, né? Quer dizer, é como o pastor Israel Belo de Azevedo fala aqui no livro dele, né? O Espiritismo segundo Jesus Cristo. Ele fala, tem textos na Bíblia que são, quer ver o termo que ele usou aqui? Normativos. E tem texto que é informativo. Uma coisa é a Bíblia contar uma história e informar a gente sobre uma situação, e a gente tem uma lição para tirar dessa situação. E a Bíblia está ensinando, aconteceu isso aqui. E isso aqui não foi exatamente uma coisa boa, não foi uma coisa saudável. Mas a Bíblia conta até aquilo que, né, a gente gostaria de esconder. Então isso é um texto que informativo, a Bíblia está informando que isso aconteceu. E tem textos que são normativos, que norteiam a nossa doutrina, que tem os princípios que nós acreditamos, não é isso? Então é perigoso essas coisas, mas eu estava vendo essa questão no pronto-socorro e eu falei assim, que coisa, né? Como as pessoas têm essa noção distorcida, né? Essa questão que é do mérito, né? Essa questão do mérito, ela pega muito, né? Você tem que fazer por merecer. Se você fazer, você merece. Se você fazer a sua parte, Deus vai te atender. E tem hora que você faz a sua parte e você não ouve nada, amigo. A coisa não é desse jeito que as pessoas às vezes acreditam, né? A gente tem que conhecer mais a Bíblia. É isso que eu estou querendo dizer, na verdade. Tá? Então, veja bem. Letargia espiritual. Eu já falei para vocês o significado de letargia. Letargia é o mesmo que inércia, comodismo, indiferença, insensibilidade, né? Pessoa letárgica é aquela pessoa que está num sono profundo, e quando ela é acordada, ela volta a si, e daqui a pouco cai no sono de novo. Letargia também pode ser comparada ao sonâmbulo, é aquele cara que está andando, mas ele não está acordado, ele não está vendo, ele está aí perambulando. Isso é letargia. E nós vamos falar de letargia espiritual. Tá certo? Para falar de letargia espiritual, nós vamos agora para... A nossa referência vai ser Apocalipse, no capítulo 3. E olha que interessante. Apocalipse 3, vai lá para versículo 14. Nós vamos ler do 14 até o 20. Essa passagem é conhecida nossa, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha o que diz aqui o texto que eu trouxe. Não é aquele que eu tinha passado para vocês, isso aqui eu peguei por fora. Entende-se por letargia espiritual um estado de sonolência quanto às coisas espirituais. Então, letargia espiritual é um estado de sonolência quanto às coisas espirituais. E aí nós vamos para a carta à igreja em Laodiceia. Olha o que diz aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada? Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. E aí vem o 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bom, estamos falando aqui da igreja de Laodiceia. Eu pesquisei algumas coisas sobre essa antiga cidade e a antiga igreja cristã que estava nessa cidade. Laodiceia ficava naquela região onde hoje está a Turquia, tá certo? Era a cidade mais rica da região da Frígia, no antigo Império Romano. Então presta atenção, Laodiceia era uma cidade próspera, era uma cidade rica. Era conhecida em todo o mundo antigo por seus estabelecimentos bancários, por sua escola de medicina. Aliás, olha que interessante, diz que em Laodiceia eles desenvolveram um colírio para os problemas dos olhos. É interessante que justamente aqui Jesus fala isso, fazendo uma comparação: compra o melhor colírio, para que você possa abrir os olhos e enxergar direito, porque a cidade se orgulhava da escola de medicina dela, do colírio fabricado ali, e ela também tinha uma indústria têxtil muito próspera, tecidos de lã. Era uma cidade rica, enfim, né? Só que tinha um detalhe: a cidade tinha um calcanhar de Aquiles, ela tinha um ponto fraco: abastecimento de água. Então está aqui, ó: contudo, essa rica cidade sofria com sérios problemas de abastecimento de água potável. A água consumida na Laodiceia vinha de longe, vinha de fontes diferentes, e aí a água gelada das montanhas com a água termal de cidades próximas se misturava, e a água que chegava em Laodiceia era uma água morna, uma água de gosto não muito agradável. Daí que vai a comparação de Jesus: você não é frio nem quente, e por não ser nem frio nem quente, você não é muito bom para consumo, tá certo? Tinha uma cidade que ficava perto de Laodiceia chamada Hierápolis. Era uma cidade de repouso, né? Era uma cidade de fontes de águas termais, medicinais, né? Parecida com, sei lá, Águas de Lindóia aqui em São Paulo, tá certo? Era Hierápolis. Bom, aí vamos lá. O que tudo isso que a gente está falando tem a ver com a letargia espiritual da igreja? Veja bem, nós vamos tratar aqui a letargia espiritual pegando 5 aspectos, 5 pontos. Primeiro, a imobilidade. Depois vem outros 4, mas vamos falar agora da imobilidade. Sintoma de letargia espiritual, um deles é a imobilidade, tá? Então está aqui, Cristo, Jesus, nessa passagem aqui de Apocalipse, ele repreende a igreja em Laodiceia. E a repreensão de Jesus é essa. Jesus fala que a igreja encontrava-se num estado letárgico. A igreja estava num profundo sono espiritual. E olha que interessante, tem gente que diz, alguns estudiosos dizem, que Laodiceia é uma espécie de protótipo, de modelo da igreja dos últimos dias. Alguns dizem isso. Então Jesus ele repreende essa igreja dizendo isso: olha, vocês estão num profundo sono espiritual. E aí, vamos lá na continuação. Está aqui, olha que interessante.
Dentre os sintomas identificados que contribuíram para o estado letárgico de Laodiceia, Jesus falou assim: vocês estão num sono profundo, um sono espiritual. E por quê? Jesus destacou a mornidão, de morno. Então está aqui, ó. Havia falta de vigor e motivação espiritual. Tá? Então Jesus estava falando aqui de falta de motivação espiritual. E aí nós vamos entrar então nos sintomas de uma igreja em estado de letargia. O nosso referencial é Laodiceia, tá bom? Primeiro sintoma de uma igreja em estado letárgico espiritual é a imobilidade. Como podemos entender isso? A imobilidade se refere à incapacidade de se mover. Uma igreja imóvel só consegue se mover por vista e não por fé. Olha que interessante isso. Primeiro aspecto do estado letárgico espiritual, imobilidade. Incapacidade de se mover. Ele diz aqui, uma igreja imóvel só consegue se mover por vista e não consegue exercer a fé. As coisas naturais intensificaram-se de tal maneira ao ponto de comparar o corpo de Cristo simplesmente a uma comunidade religiosa que oferece celebrações litúrgicas às famílias nos finais de semana. Então veja bem, cuidado. Ele diz aqui que a igreja letárgica, a igreja imóvel, é aquela igreja que não consegue exercer a fé, as coisas naturais tomaram conta de um jeito que o corpo de Cristo ele acaba sendo comparado apenas a uma comunidade religiosa que se reúne aos finais de semana. Apenas a religiosidade, a liturgia. Tá certo? Então está aqui, ó, a visão que se tem. Olha isso aqui agora. A visão que se tem de muitas igrejas modernas são aquelas que se destacam numa teologia da prosperidade. Já ouviu falar dela? Está fazendo estrago. Afirmando a todos que Jesus vai resolver os seus problemas. Este conceito não se difere da supremacia de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, torna-se perigoso, pois conduz a um materialismo obsessivo, em detrimento da fé. Você entendeu aqui uma coisa? Veja bem, Jesus é capaz de resolver todos os nossos problemas? Sim. Ele é soberano? É. Deus está no comando? Tá. Só que ele fala, cuidado. Em muitas igrejas modernas, a teologia da prosperidade está entrando, está fincando raízes, e essa história de que Jesus vai resolver os seus problemas, ela acaba se atrelando muito à questão o quê? Material. Há um materialismo obsessivo em detrimento da fé. Materialismo versus fé. Estão me entendendo? Está claro isso? Então está aqui, ó. Muitos crentes na época de Jesus também iam ao seu encontro em busca de prosperidade financeira. Eu não digo nem prosperidade financeira, mas teve uma hora que Jesus mesmo, eu acho que Jesus, apesar de ser Jesus, ele perdia um pouco a paciência de vez em quando, né? Aí o que acontece? Jesus mesmo falou, né, para aquela multidão que estava seguindo ele depois da multiplicação dos pães, né? Ele falou assim, olha, vocês estão me seguindo porque vocês querem mais pão, vocês querem mais peixe, né? Vocês não estão a fim de ouvir a palavra, vocês não estão a fim de me seguir mesmo. Vocês estão atrás daquilo que eu posso oferecer. A teologia da prosperidade aí, Jesus já estava falando disso lá atrás. Cuidado com essa teologia, cuidado com o que está motivando você a vir atrás de mim, né? Então está aqui, ó, primeiro sintoma de uma igreja em estado letárgico, imobilidade. Ela se move por vista, mas não exerce a fé. Ela acha que as celebrações litúrgicas nos finais de semana é o suficiente. E a teologia da prosperidade está ali, se infiltrando, tá certo?
E esse materialismo obsessivo, em detrimento à fé, está presente, tá? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem que essa semana eu estava lendo uma matéria. A princípio, uma matéria jornalística, assim, sem muita importância, mas é um fenômeno que está acontecendo em países africanos. África. Por quê? A matéria estava falando sobre o Quênia. Então, gente, todo mundo aqui sabe que a África, os países africanos, na sua maior parte, são países mais pobres, né? Então, as dificuldades lá já são grandes. Falta de trabalho, né? Aquela questão toda. E aí veio a pandemia, né? O pandemônio, que começou lá em 2020. E o pandemônio fez os estragos que está fazendo até hoje. A gente sabe que isso aí deixou consequências sérias, né? E o que acontece? A pandemia, ela agravou aquilo que já estava ruim, aquilo que já estava difícil, tá certo? Então o país, o Quênia, é um exemplo do que acontece nessa África mais pobre, né? Ou seja, desemprego, gente que não consegue trabalho, gente que não consegue atendimento de saúde, aquela crise danada, e igrejas evangélicas entrando com força no continente. Tem que se levar a palavra de Deus, é óbvio, a igreja é missionária. Só que muitas das igrejas que estão entrando são as igrejas que levantam a bandeira da teologia da prosperidade. E o que está acontecendo no Quênia? Uma quantidade enorme de pessoas, além das dificuldades que já possuíam, estão endividadas, estão se endividando. Por quê? O cara fala assim, nada está dando certo para mim, eu vou naquela igreja. Aí ele vai. Aí chega lá, o pastor fala assim para ele, meu amigo, as coisas não estão dando certo para você, porque você tem que fazer um desafio, você tem que fazer um sacrifício. Mas como assim? Você tem que dar oferta, você tem que entrar na nossa corrente aí, na nossa fogueira, e tem gente se queimando nessa fogueira, viu? Aí tem gente que vai lá e entra na fogueira, e entra no desafio e tal, só que a pessoa não tem o dinheiro para dar, e aquela pressão, a gente sabe, né? Aquela pressão psicológica, olha, se você não dá, você não vai ser abençoado, se você não dá, Deus não vai querer saber de você, né? Você tem que fazer a sua parte. A pessoa desesperada acaba emprestando em banco, acaba emprestando de parente, né? Acaba não tendo como pagar, a bênção prometida não vem, tá certo? E as pessoas estão se endividando, e é um fenômeno que ele está tão preocupante no país que até uma reportagem tratou disso. E o caso do Quênia é um caso ilustrativo do que acontece em outros lugares da África. E um desses rapazes aí que acabou se endividando, ele dá um depoimento dizendo assim, olha, eu continuo crendo em Deus, eu sigo crendo em Deus, mas agora eu estou mais prudente. Estou mais prudente agora. Porque o cara se endividou até o talo. Tá certo? Então veja que a teologia da prosperidade, ela faz aí os seus estragos aqui e lá fora, né? Isso é um fenômeno mundial, né? O feiticeiro, o sacrifício. Sim. Entendeu? E na Europa é uma linguagem diferente. Novamente é a questão do mérito. Você tem que merecer. Você não é abençoado porque você não merece. Olha como é sério isso aí. Tá certo? Então tá aí. E isso de uma certa forma a gente sabe que tem acontecido nas igrejas modernas hoje. Tá? Bom, continuando aqui, vamos terminar essa parte, caminhando já para o final aí, daqui a pouco. Jesus referiu-se à igreja de Laodiceia como miserável e pobre. E olha que a cidade era rica. E Laodiceia era uma cidade orgulhosa, viu? Vocês sabem que teve um terremoto lá, na época do Império Romano, e a cidade, em parte, não toda, né? Mas houve uma destruição muito grande. O próprio império, o próprio governo romano lá,
quis mandar ajuda para a cidade para reconstruir. Eles recusaram a ajuda do Império Romano. Não, aqui pode deixar que a gente vai reconstruir nós mesmos. Parece que alguns anos mais tarde teve um novo terremoto e acabou tudo mesmo, a cidade virou poeira, né? Então está aqui, ó. Jesus referiu-se à igreja de Laodiceia como miserável e pobre, mandando João escrever o seguinte: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Só que Jesus fala assim: e você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tá? Ou seja, era uma cidade orgulhosa. Tá? Então, olha que interessante agora a aplicação que nós vamos fazer aqui. A imobilidade leva a igreja à incredulidade e ao narcisismo, envenenando-se no orgulho e na falta de amor. Segundo a mitologia grega, Narciso foi um jovem muito belo que se orgulhava tanto de si mesmo, até que um dia ele estava observando a sua beleza numa lagoa, conhecida como Eco. Ele caiu na lagoa e se definhou, e acabou expirando. Tá? Então tá aí. A imobilidade leva a igreja à incredulidade, à falta de amor. Ela vai se envenenando no próprio orgulho. Tá? E isso tudo tem a ver com letargia espiritual. Olha aqui, ó. Este é o retrato, e veja se você agora não concorda com isso. Este é o retrato de muitas igrejas. Por causa dos mais lindos e belos templos construídos, as arrecadações favoráveis na receita mensal, tudo vai bem, pensam que Deus está aprovando tudo o que faz, definhando outros conceitos importantes que a tirarão da imobilidade espiritual. Percebeu? Imobilidade leva à incredulidade e a igreja é envenenada pelo orgulho e pela falta de amor. Então está aqui, ó, belos templos, lindas edificações, superávit na arrecadação, mas parece que Deus está aprovando tudo isso, mas Deus está dizendo: cuidado, vocês estão igual a Laodiceia, vocês estão tomando o caminho dessa igreja, né? O orgulho está tomando conta, está faltando amor. Você acha que o orgulho é grandeza? Não era a opinião de Agostinho, olha o que ele fala aqui. Para Agostinho, o orgulho não é grandeza, é inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não está sadio. Né? Agostinho dizia isso. Isso é tão perigoso que pode levar o homem a comer capim, como foi o caso de Nabucodonosor, né? O grande rei Nabucodonosor, que praticamente enlouqueceu, né? Estava comendo capim igual uma cabra. Então está aqui, por isso Agostinho também afirmou que o orgulho é tão natural na vida do homem sem Deus, que ele cresce em seu coração como erva daninha num jardim regado, ou como um mato na beira de um riacho, tá? Então ele diz assim: cuidado, na vida do homem sem Deus, o orgulho acaba se naturalizando, tá? Então, aqui, nessa passagem de Apocalipse, onde Jesus adverte a igreja de Laodiceia, a advertência de Jesus continua atual. Jesus ele está advertindo, admoestando igrejas de hoje, igrejas que pensam que tudo está bem, materialmente caminha tudo muito bem, mas ele fala: cuidado, o orgulho está tomando conta de vocês, e com orgulho vem a incredulidade, a insensibilidade, a letargia, tá bom? Olha, e é interessante porque tem essa passagem aqui de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Olha que interessante o comentário que eu encontrei na Bíblia de Estudo, desse Apocalipse 3:20. Quando a gente lê esse versículo, a gente imagina que isso aqui tem a ver com os incrédulos, né? Com aqueles que ainda não receberam Jesus. Ah, não recebeu Jesus, Jesus está batendo na porta, né? Se abrir, vai ter ceia, vai ter festa. Jesus era festeiro, viu? Então, veja bem, e interessante que, olha o que ele diz aqui, embora tradicionalmente aplicado aos incrédulos, o contexto dessa passagem revela uma admoestação explícita e direta aos crentes, que se iludem com suas próprias conquistas ou com uma religiosidade apenas formal e abandonam o sincero relacionamento com Cristo e o dedicado amor ao próximo. Interessante, a Bíblia de Estudo chama atenção para isso. Cuidado, parece que Apocalipse 3:20 está falando só do incrédulo, mas não. É uma admoestação, uma advertência explícita para os crentes. Cuidado, às vezes você está tão inchado, tão orgulhoso das suas próprias conquistas, da sua religiosidade formal, daquela liturgia toda, que você abandona o sincero relacionamento com Cristo e o dedicado amor ao próximo que vem como consequência desse andar com Cristo, tá? Então, no final das contas, olha aqui, entendendo agora a comparação de Jesus, quando Jesus fala assim, você não é nem frio nem quente, você está morno, e como você está morno, eu estou a ponto de cuspir essa água fora. Comparação de Jesus, a igreja local não estava proporcionando água da vida para os peregrinos sedentos, nem cura e conforto para os espiritualmente enfermos. Essa que é a advertência de Jesus. Jesus, ele falou o quê? Eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. Ele falou aqui, a igreja de Laodiceia não estava proporcionando a água da vida para as pessoas, tá? Daí que vem a comparação de Jesus. Cuidado, antes você fosse frio ou quente, você não era nem uma coisa nem outra, está complicado, tá? Vamos só para o item 2, para a gente acabar por hoje. Ele fala aqui o seguinte, sintomas de uma igreja em estado de letargia. Primeiro, imobilidade. Qual é o segundo? Segundo é inércia. Tá? O segundo sintoma é a inércia. Veja bem, na liturgia cristã, como que a gente poderia definir inércia? Né? Ela pode ser definida como a incapacidade de interagir de qualquer maneira no ambiente de culto. Não canta, não louva, não adora, não ora, não participa de nada, e a única preocupação é com a hora do término do culto. Interessante, né? É interessante. Então ele fala aqui de inércia. Inércia é sinal de letargia. Mais uma advertência de Jesus aqui. Cuidado. Incapacidade de interagir de qualquer maneira no ambiente de culto. Não canta, não louva, não adora, não se compromete, não participa. E olha no relógio falando, esse pastor está demorando, vai atrasar meu almoço, né? Eu vou perder o começo do Fantástico. Olha, se tem uma coisa que é deprimente é o Fantástico, né? Não pelo programa em si. O programa tem boas matérias, é um programa até de qualidade. Eu não vou dizer tudo que aparece lá, mas é que quando toca aquela musiquinha do Fantástico, você sabe que o domingo está acabando e vem a segundona. Aí você fala assim, já está no Fantástico. Bom, vamos lá. É verdade. O estado mórbido da igreja moderna, agora nós estamos falando da igreja dos dias atuais, tornou-se tão notório que em muitos casos até se usa a própria palavra de Deus fora de contexto, como uma justificativa da improdutividade espiritual e ministerial.
Atenção, o estado mórbido da igreja, ele se tornou tão notório, o negócio está tão escandaloso, que o pessoal usa a palavra de Deus para justificar a própria inércia, tá? E aí muitos dizem assim, eu não fui chamado para pregar. Beleza, né? Todo mundo é chamado para pregar. Eu não fui chamado para fazer missões. Quer dizer, aí eu não fui chamado para isso, eu não fui chamado para aquilo. Fui chamado para quê, né? Mas aí diz assim, mas não atentam verdadeiramente ao id imperativo de Jesus. Ou seja, ele fala que essa geração de agora, isso eu só discordo que não é só de agora, isso é de sempre, né? Ele fala que estamos vivendo num período onde você tem uma geração egocêntrica, uma geração voltada para si mesmo, primeiro eu, depois eu, né? E ema, né? É uma geração egocêntrica, uma geração inerte. E muitos querem ser mantenedores da obra de Deus. Legal isso aí, ser mantenedor da obra de Deus. Todos nós devemos ser, né? Se temos amor pela obra de Deus. Só que tem muita gente que diz que ele usa o fato de ser mantenedor para justificar a sua passividade no ato de ir, né? Ou seja, o ato de contribuir justifica a ausência do ato de ir. Quer dizer, olha, eu estou contribuindo e já estou fazendo demais. Estou dando minha oferta, meu dízimo e ó, não me peça mais nada, hein? Tá certo? E já está bom demais o que eu estou fazendo. Tá bom? Então está aqui, ó, passividade é o mesmo que permitir que o tempo passe sem participar como agente de construção. Não há uma preocupação com as almas perdidas, não se motiva para um clamor pelas almas perdidas. É isso. Então está aqui, ó. Esse é o segundo ponto, a inércia. Tá bom? Falamos do que? Da imobilidade, falamos da inércia, é a letargia. É claro que aqui, eu vou fazer um comentário aqui do que eu penso, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Mas tem as duas coisas. Veja bem, tem aquele crente que vem à igreja, ele contribui, como a gente falou aqui, mas não peça nada mais além da contribuição. É o que diz aqui, ó, não canta, não louva, não adora, não ora. Isso é uma coisa que me incomoda. Às vezes quando eu ia, não é só lá que isso acontece, mas às vezes quando eu ia numa outra igreja que a gente estava, hora do louvor, eu via gente com a mão no bolso, olhando para cima, olhando para o lado, com a boca fechada, não louvava. Louvava não. Falei, que coisa, né? Hinos estão animados, e lá tinha animação e tudo mais. Era mais ou menos esse estado aqui de sonolência. Estava lá, né, morto-vivo lá na igreja. Né? Isso acontece. Então tá aí. Isso é verdade? É. A gente sabe que esse fenômeno está presente hoje em muitas igrejas, né? É aquele crente que ele não quer se comprometer. E tem o outro lado. O outro lado é esse que eu falei do Quênia, lá na África. Essas igrejas, mega igrejas, super igrejas, o negócio está lotado, tem gente até no lustre, né? Ou seja, igrejas cheias, igrejas lotadas, mas eu estava até pensando nisso, acho que eu vou criar esse termo, é a igreja condomínio. Quem aqui mora em prédio? Quem mora em prédio sabe do que eu estou falando. As coisas mudaram muito. Mudaram muito. Por exemplo, graças a Deus, eu peguei uma época diferente, a Sandra também, muitos aqui também. A gente morava ali na Vila Granada, na Rua Larco, e eu lembro que era uma época que você jogava bola na rua, você conhecia os vizinhos, cara. Você conhecia os vizinhos, você sabia o nome do vizinho. Vizinho da frente, vizinho do lado.
Tinha vez que a gente ia viajar, o vizinho ficava com a chave. Deixa a chave que eu tomo conta da sua casa. Tinha esse nível de relacionamento, né? Hoje em dia, quem a gente conhece? Você chega no prédio, se alguém te falar bom dia no elevador, você já ganhou o dia. Lá onde eu moro tem gente que no elevador você fala bom dia, a pessoa não responde. Parece que você está invisível. Aí eu falo assim, bom, eu só posso entender que é falta de educação mesmo, né? Não falando em bom dia, quer dizer, e é aquela coisa, cada vizinho ali dentro do seu apartamento, fechando sua porta, ninguém quer contato com ninguém, ninguém quer muito relacionamento com ninguém, tá certo? Então hoje tem muita igreja que é assim, a igreja condomínio, as pessoas vai lá, faz sua oração, chora, deposita seus pedidos, tem oração forte, né? Tem oração forte, tem aquela, desculpa falar, tem aquele teatro todo, né? Tem aquela representação toda ali. Terminou o culto, cada um vai para o seu carro, para a sua casa. Aquilo não é uma comunidade, aquilo é um ponto de encontro, né? Se você vai pedir uma oração para o pastor ou para o bispo, ele não sabe nem o teu nome, também não quer saber, né? E é aquela coisa, terminou aquele momento do ofertório, da corrente e tal, não procura ninguém no fim do culto, que você não vai ser bem atendido não. Ó, o culto acabou, fala com o obreiro, né? Então quer dizer, essas igrejas também é aquela coisa, elas querem templo cheio, querem pessoas fiéis na contribuição, tá certo? Mas o que elas oferecem em troca? E aí, tu fica doente. Alguém sabe que você está doente? Alguém sabe o teu nome? Complicado, né? É a igreja condomínio, né? Então é isso, tem o lado do crente que também não quer se envolver e tem o lado da igreja que não quer esse trabalho de cuidar das pessoas, né? Ela quer ali, é na baciada, né? É na dúzia, tá certo? Né? É por quilo ou por dúzia, né? Como que é? É complicado isso aí, tá certo? E eu tenho para mim que grandes comunidades, grandes igrejas, a coisa é mais complicada, né? Não que nas pequenas não tenha problema, a gente sabe disso, né? Então tá aí, sintomas de uma igreja em estado de letargia, imobilidade, inércia. Sabe quais são os outros? Suspensão, insensibilidade espiritual e comodismo ministerial. Nós vamos falar sobre esses pontos. E tudo isso lembrando que a letargia espiritual definha a igreja missionária. E ela compromete justamente o testemunhar, que é o que a gente estava falando lá no início. Tá bom? Então é isso, né? Nós vamos parando por aqui e retomaremos isso aqui num outro momento. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço as orações de todos, por mim, pela minha esposa. E seguimos na luta, né? Tá certo? Seguimos aí na luta, na batalha. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um bom domingo, uma boa semana. E abraços, né? Desse professor atrapalhado e da irmã Sandra para todos, viu? Tá bom?